Uma das coisas que mais preocupa, penso eu, para quem se muda de país, para quem vai morar em outro país com filhos, é a adaptação escolar das crianças. E eu quero falar com vocês sobre isso nesse vídeo. Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou Társila Lima. Se você não me conhece ainda, tá chegando aqui agora, muito prazer. A gente tá nesse canal, a gente quem? Eu e minha família, mostrando a nossa vida aqui em Portugal. Nós somos recém-chegados aqui em Portugal, então é tudo muito novo, tudo muito experimental e a gente tá mostrando pra vocês tudo o quanto a gente consegue mostrar. E então eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para deixar seu like nesse vídeo. É um prazer ter você com a gente aqui. E se você quiser e sentir a vontade também nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Eu quero conversar nesse vídeo com vocês, como eu mencionei, sobre como que é essa mudança com filhos do ponto de vista escolar. Essa era uma das coisas que mais me preocupava. Eu penso que para quem toma uma decisão dessa tão radical com filhos, é algo que a gente precisa pensar. E então eu quero compartilhar com vocês como tá sendo. Já tem vídeos aqui no canal sobre como foi a matrícula, como que foi, qual o material escolar que a gente precisou comprar. Já tem um vídeo das primeiras impressões do Gabriel, para quem não sabe, Gabriel é meu filho mais velho. Vai ter vídeo com as primeiras impressões do Rafael, mas vamos lá. O primeiro passo foi conseguir, obviamente, matricular eles. E do que a gente pesquisou e do que a gente teve conhecimento aqui em Portugal, é obrigatório crianças acima dos 3 anos, se eu não estou enganada, estar na sala de aula, certo? Então o governo, o estado, ele garante que vai haver escola para essas crianças. Não necessariamente vai ter o mais perto possível o mais perto da sua residência, né, da sua morada. Eu penso que eu não tenho muita propriedade para falar disso, que sim, que a priorização é por estar mais perto, mas tipo, no nosso caso, como nós chegamos pós período de matrícula, nós chegamos, as aulas já tinham aí 1 mês e meio de aulas decorridas, então a gente foi encaixado nas vagas que foram localizadas. Então o Gabriel ficou matriculado numa escola próxima a nós, relativamente próximo. O Rafael um pouco mais distante, mas pra gente o principal nesse primeiro momento era garantir que eles estivessem em sala de aula o quanto antes, certo? Ao longo do ano escolar, o agrupamento de escola nos disse que a gente pode tentar transferi-los de local, ou transferir o Rafa de local, que é o que está mais distante, se surgir vaga numa escola mais próximo de nós. Mas aí vamos lá. Qual a minha percepção como pai, como mãe, como pais, né, desse momento? Primeiro, assim, a gente conversou muito com eles, muito. Embora o Rafa seja menor, ele tem 8 anos, a gente acredita desde sempre que a conversa, ela é algo que precisa existir. Então, desde muito cedo, a gente conversa muito com os nossos filhos. Então, mesmo antes de nós virmos, nós já conversamos com eles sobre essa mudança, sobre os passos que estávamos dando. A gente procurou ouvir deles, que conversar não é só a gente falar, né? Senão não é um diálogo. A gente procurou ouvir deles o que eles achavam disso, procurou perceber deles quais as apreensões, os receios, as ansiedades geradas disso tudo. E claro que uma coisa é o que a gente percebe ou que a gente conversa ainda estando no Brasil, antes de vir. Outra coisa é o que a gente percebe aqui, certo? Então eu quero falar inicialmente de como a gente tem percebido os meninos nesse processo e depois de como eu tenho percebido a escola, o que eu tô achando da escola, enfim, né, e dos demais, como que a gente fala, dos demais envolvidos nisso. Então, a gente já sabia que haveria um desnível, digamos assim, em algumas disciplinas, como por exemplo o inglês. Os meus filhos, eles estudavam no Brasil em escola particular, em escola privada, mas ainda assim o inglês é muito aquém do inglês que é dado nas escolas públicas aqui em Portugal. Aqui em Portugal eles estudam em escola pública, e então a gente já sabia que haveria esse desnível. Tanto que parte do nosso planejamento de mudança incluía colocar o Gabriel num curso de inglês, que é o mais velho, já que o mais novo a gente pensa que ele teria mais ele pegaria a coisa mais iniciando, digamos assim. Então,
Enfim, e nós fizemos assim, o Gabriel fez um semestre e meio ainda de inglês. Ainda assim, a gente percebe um desnível. E cada um conhece seu filho, né, seus filhos. Eu sei o quanto ele se cobra, eu sei o quanto para eles é importante se sair bem na escola, por exemplo, o quanto eles gostam. Enfim, o quanto eles também se preocupam com isso. Então, eu percebi já no começo ele um tanto apreensivo com essas questões, né? Real, ele dizia assim, mãe, ele dizia assim, o Gabriel, tô falando mais velho, mãe, os garotos todos falam assim e eu ainda não, enfim. Então, assim, eu percebi eles meio tensos, meio apreensivos. Na primeira semana já de aula deles, já houve aplicação de testes, que a gente chama no Brasil de provas, né? E aí os professores conversaram com eles, isso em ambos os casos, tanto o Rafael, que é o mais novo, quanto o Gabriel, que é o mais velho, que aqueles testes não seriam para avaliação, não iam contar como nota de avaliação deles, mas apenas para os professores saberem o que precisaria ser trabalhado. Então eles fizeram o teste como as outras crianças fizeram, como os outros alunos fizeram. Em alguns casos, o teste foi adaptado, no caso do Gabriel, enfim, mas apenas para título de perceberem o nível em que estavam, certo? Mas vamos lá, avançar. O Rafinha, eu também percebi ele bem apreensivo, especialmente essa última semana, porque agora, na primeira semana ele fez testes para medir o nível, mas agora já está fazendo testes que são, de fato, para nota, para classificação, digamos assim. E aí, ele mesmo pega o livro, ele mesmo, mãe, eu preciso estudar, mãe, me ajuda a estudar, o pequeno, o caçula, né? Enfim, a gente vem conversando com eles desde o Brasil e a gente vem, uma das coisas que a gente vem mais dando atenção nesse primeiro momento nosso aqui é isso, tanto que a gente combinou que a princípio Joelis ia trabalhar e eu não, para eu conseguir dar atenção a eles nesse sentido. E aí vem o outro lado, o que a gente tem percebido da escola, né? Eu fiquei bem surpresa, positivamente falando. Eu fui chamada na escola, em ambas as escolas. Eu fui chamada na escola do Rafa, pela professora dele. E fui chamada na escola do Gabriel, pela professora que é coordenadora do 6º ano. E aí, do Rafa, foi ainda na primeira semana, a professora se apresentou, se colocou à disposição. Ela disse que os dias que ela recebe os pais, caso os pais tenham alguma dúvida, ela me deu o contato dela para se a gente precisar conversar alguma coisa. Ela explicou como que ia trabalhar com o Rafa. Enfim, do Rafa foi bem simples e a adaptação do Rafa tem sido bem tranquila. Tanto com os coleguinhas, quanto no nível escolar, né? Vale dizer que aqui eles começaram numa série, eles tinham se formado numa série no Brasil e aqui eles começaram na série seguinte, né? Assim, não houve atraso de série nenhuma. E o Gabriel, semana passada, a contar do dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fui chamada na escola do Gabriel pela coordenadora do 6º ano, ela me ligou, se apresentou e perguntou se eu poderia ir lá pra gente conversar. Eu confesso que eu fiquei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Porque na escola do Rafa, eu fui convidada a conversar com a professora ainda na primeira semana, até para entender os materiais, enfim. E aí eu fui à escola do Gabriel no dia seguinte e tive essa reunião com a professora, que é a coordenadora do 6º ano, e que, por coincidência, é a professora dele de inglês. E aí ela se apresentou, ela disse que achava importante a gente se conhecer, porque nós, junto com... nós somos os responsáveis pela educação do Gabriel, junto com a escola. E ela queria conhecer mais o Gabriel, da família dele, o que nós estamos fazendo aqui, por quanto tempo a gente planeja ficar. Ela se colocou à disposição para qualquer dúvida, por exemplo, me passou os contatos dela. Ela me colocou em contato com outros pais, que são os pais responsáveis pelo conselho de pais, digamos assim, para a gente trocar alguma ideia, se fosse caso. Perguntou o que o Gabriel estava sentindo da turma, dos professores. Eu achei isso de um cuidado tão grande. A reunião foi ótima, a gente quase não para de falar.
eu achei isso de um cuidado tão grande. Ela quis saber como que o Gabriel estava sentindo os colegas, se ele estava se sentindo integrado ou não, se ele estava se sentindo isolado ou não. Ela disse que em alguns momentos percebia ele meio sozinho, e aí ela conversou com outros alunos para envolverem ele, mas perguntou como que é o comportamento do Gabriel, se o Gabriel é mais tímido, mais reservado, mais extrovertido, enfim, tudo isso. O que mais que eu posso pontuar? Perguntou o que a gente achava que a escola poderia fazer para ele se sentir mais integrado na turma. E aí eu disse que estava tudo bem, do que eu tenho conversado com o Gabriel, né? Ele realmente está bem, eles estão fazendo amizades. Eu acho até que amizade não é algo que a gente tenha que necessariamente intervir, a gente tem que deixar acontecer no tempo deles, né? E, enfim, o Gabriel, ambos têm aulas que eles não tinham no Brasil, por exemplo. Eles tinham educação física no Brasil, mas aqui ela está acontecendo de uma forma um pouco diferente, especialmente para o Gabriel. Eles têm aulas, por exemplo, de ping-pong. O Gabriel é muito competitivo. Eles têm aula, por exemplo, de ping-pong. Então o Gabriel ficou meio assim porque ele nunca tinha jogado antes. Assim, enfim. Mas já se acostumou. E eles têm aula de música. E para aula de música foi necessário comprar uma flauta para o Gabriel. E aí isso era algo que estava deixando ele tenso. Eu acho que já tô misturando os assuntos, né, gente? Mas isso mesmo. Ele estava bem tenso com essa questão da aula de música. E assim, a gente tem notado o esforço dele, né? Todos os dias, em determinado momento, ele vai pro quarto dele, ele fecha a porta, ele pega os vídeos que ele precisa assistir para treinar as músicas da aula, pega a flautazinha dele e começa a treinar. E pasme, assim, em questão de 10 dias, uma criança que jamais tinha tocado flauta na vida tá tocando aí 4 músicas bem, né? Então, assim, a professora me passou a avaliação inicial que os professores fizeram do Gabriel. Existe um sistema em que a escola, os professores colocam lá observações, colocam as notas também dos alunos e observações que os próprios professores fazem, e nós, pais, temos acesso, e ela me passou o acesso desse sistema, então eu vi lá todas as observações que eles tinham feito com relação ao Gabriel. Eu não tenho certeza ainda se tem esse sistema também para acesso dessas informações do Rafa, mas eu já vou buscar, certo? E foi basicamente isso. Vamos lá. Conversamos sobre as dificuldades deles em determinadas disciplinas. Os professores das disciplinas de estudo do meio, ciências, geografia e história consideram que ele vai acompanhar o conteúdo normal, tipo assim, gradualmente. Existe diferença, obviamente. A gente estudava geografia do Brasil, agora ele precisa compreender geografia de Portugal, como que o país é dividido em regiões geográficas, como que é a vegetação, essas coisas todas, né? E de história, de geografia. Existe diferença no português, fato, a gente sabe disso, a gente como adulto percebe, quem dirá uma criança em fase de aprendizagem, né? E o inglês, obviamente. E aí, por causa dessa diferença do português e dessa dificuldade dele ainda com o inglês, a escola ofereceu o apoio a ele, que o apoio no Brasil a gente costuma chamar de reforço escolar. Então, o Gabriel tem aula de apoio na escola com uma professora que senta com ele, do lado dele, tem uma aula exclusiva com ele. Eu achei isso muito fantástico, certo? Eu desconheço esse tipo de tratamento nas escolas da região onde eu morava no Brasil, especialmente escolas públicas, eu não sei. Na escola particular deles não tinha esse tipo de tratamento. Se a gente precisasse que eles fizessem reforço, apoio em alguma disciplina, nós pagávamos particular. Enfim, o Rafa, como ele tá numa fase mais de alfabetização, essas diferenças são menos gritantes, porque venhamos e convenhamos, ele não estudava ainda história de uma forma muito densa, geografia de uma forma muito densa. Ele tá na fase dos números, das primeiras operações matemáticas, e que são universal, digamos assim, né? Então, para o Rafa, essa questão do conteúdo é mais tranquilo. O que eu notei também que a gente pode pontuar aqui é a questão do estímulo à autonomia das crianças. Por exemplo, o Rafa tem 8 anos
e na escola onde ele estudava. A gente vai ficar comparando, gente, não no sentido de querer colocar uma situação como melhor ou pior do que a outra, pelo amor de Deus, entendam. É no sentido da gente ter parâmetro para analisar, certo? Onde eles estudavam, né, no Brasil, o Rafa, nos seus 8 anos, ele tinha uma agenda escolar onde ele trazia anotado para casa, a professora anotava, ou às vezes ele retirava do quadro anotado quais páginas, por exemplo, haveriam de tarefa naquele dia para ele fazer as tarefas de casa. O TPC, que aqui chama, tarefa para casa, né? Aqui não. Aqui a professora informa quais são as tarefas. Ele precisa lembrar, ele precisa tomar nota se ele quiser, ele precisa me informar, compreende? Assim, não tem aquela coisa da mãezinha chegar. Eu pegava a agenda do Rafa, eu verificava a anotação da professora, eu assinava, isso antes, no Brasil, né? E então eu pegava o livro dele e dizia, vamos fazer essa tarefa e essa. O Rafa, obviamente, precisa de instrução ainda com relação à tarefa. Mas ele, por si só, é o responsável por anotar, por saber se tem ou não tarefa, por nos informar. Eu posso até orientar ele com a execução da tarefa, mas essa parte é mais autônoma. Outra coisa, que aí eu não sei se de fato é por causa da pandemia ou se já costumava ser assim, é que a gente chega na porta da escola e da porta da escola eles entram sozinhos, né? A gente não entra na escola, o que não acontecia. Mesmo o Gabriel, que é o mais velho de 11 anos no Brasil, eu levava até a porta da sala de aula, certo? Ou ele não era inconcebível no Brasil o Gabriel sair da escola sozinho. E a escola já me perguntou se eu autorizo ele sair da escola sem os pais. E a gente já autorizou pra uma dorzinha no meu coração. Mas a gente vai se acostumando, né? Então, assim, existe esse estímulo à autonomia das crianças, sim. É lindo de ver, eu tô gostando de ver o empenho deles, o esforço deles. A gente tem conversado muito e tentado ser suporte para eles nesse sentido, que eu acho que isso é muito fundamental. Se a gente sente, eu tô sentindo, de repente eu faço um vídeo posteriormente sobre as minhas aulas também, né, sobre o mestrado, como é que tá sendo. Mas a gente sente essa dificuldade, essa pressão, a gente sente essa mudança, quem dirá as crianças. E a gente, como pais, precisa se preocupar também com o emocional deles, com o psicológico deles, né? Afinal de contas, a gente veio para cá buscando qualidade de vida e, portanto, cuidar do psicológico e do emocional também é se preocupar com qualidade de vida, certo? Eu creio que esse vídeo ficou muito longo, eu espero que eu tenha dito tudo que eu gostaria. Eu estou muito satisfeita mesmo. Eu saí dessa reunião, inclusive, na escola do Gabriel, assim, eu não sei nem explicar, emocionada até. Eu liguei para meu esposo, pro Joelis, e disse assim, Joelis, eu tô... Não sei, não tinha palavras para descrever de como eu estava satisfeita de ver o bem que nós estamos proporcionando a nossos filhos em termos de educação de qualidade, de ver a preocupação da escola de incluir eles e de dar suporte. A escola perguntou até o que ele estava achando dos professores, se ele tinha algum professor com quem ele estava tendo alguma dificuldade na linguagem, enfim. Eu espero que você tenha compreendido o que eu quis passar nesse vídeo. Não sei se acho que o vídeo ficou muito longo, mas é isso. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Até cansei de falar. Falo demais, né, gente? E a gente se vê nos próximos vídeos. Simbora, em Portugal.